Isso, exatamente. Nós iniciamos, né, o projeto Autismo na Escola. Na verdade, Josemar, essa mobilização, todo esse trabalho tem iniciado pela família da doutora Érica Rezende, que é uma psicóloga de Rondonópolis. Então, eles deram entrevista até no encontro, né, o encontro na rede nacional, na Globo. E aí tem se ampliado todo esse trabalho aí sobre o autismo. E a SEDUC, a Secretaria Estadual de Educação, abraçou esse trabalho, essa mobilização. Então, todas as escolas estaduais, aqui em Tiquira, as escolas estaduais e municipais, estão desenvolvendo essas ações alusivas ao projeto Autismo na Escola. O autismo é algo complexo, né? Tecnicamente falando, é uma junta médica que se chega à conclusão de que a criança ou a pessoa adulta ele é autista e ele tem um determinado grau de autismo. Aqui na escola, são os passos iniciais, tentar identificar o que é característico no autismo? Isso. Autismo, nós voltarmos para a etimologia da palavra, tem origem grega, né? E significa autos, que significa voltar para si. Então, é uma condição do ser humano. É algo muito específico do desenvolvimento do cérebro. Então, o autismo, ele não é uma doença. Ele é uma condição atípica do funcionamento do cérebro. Então, por isso que o autista tem comportamentos, tem reações diferentes das pessoas típicas, que são as pessoas que não são autistas. Então, nós iniciamos esse projeto, e aí da base de trabalho é a cartilha Autismo, Sonho de Menino, que foi escrito pelo filho da doutora Érica, Enan Rezende, que é autista, a irmã dele, Isabelle, é autista, e ele se formou para médico, né, fez medicina. Então, eles tiveram toda essa trajetória, principalmente na fase escolar, de sofrimento, né? Das pessoas, dos colegas não entenderem sobre o autismo, a questão do preconceito. Então, toda a família sofreu, e aí, com base nisso, eles quiseram fazer, então, diferente. Espalhar, disseminar a informação sobre o autismo, para que se perceba isso quanto antes melhor, para nós combatermos, então, essa questão do preconceito, do sofrimento da pessoa autista pela falta de informação, de compreensão que as outras pessoas têm tido, né, de modo geral. Aqui na escola, para a gente entender, para o nosso telespectador entender, os iniciais, né? O passo inicial, na verdade, é o professor detectar alguma característica dessa criança em sala de aula, é a escola detectar, porque nós temos dentro do autismo, né, algumas características que são transparecidas pelo autista, que leva, pelo menos, a se iniciar, a se procurar um especialista para definir se é ou não autista, né? Isso. A escola, ela não lauda, né? Nós, profissionais da educação, a gente não dá laudo sobre nenhum transtorno, nenhum distúrbio, nada disso. É a saúde, né, que tem os profissionais habilitados para isso. Então, o que compete à escola? Compete à escola estudar sobre, porque o autismo é novo para todos nós. Então, o que nós estamos fazendo? Houve uma formação inicial feita pela diretoria regional, no nosso caso, de Rondonópolis, e nós participamos dessa formação, e aí nós somos multiplicadores dessa formação. Então, na Escola Dom Aquino Corrêa, por exemplo, nós fizemos o primeiro momento, após a formação, nós fizemos estudos com o grupo de mobilizadores, que aqui na Dom Aquino estou eu como coordenadora focal, a professora Joelma como professora da sala de recurso e o professor Marco Célio como professor pedagogo. Então, nós somos os 3 mobilizadores da Escola Dom Aquino Corrêa. Então, nós fizemos um encontro já com os profissionais, todos os profissionais da escola, porque não é só o professor que precisa entender sobre o autismo, porque pode ter uma reação do aluno, até na hora de pegar o alimento escolar, a alimentação escolar, a merenda. Porque a questão da alimentação também interfere, porque o autista ele pode ter uma certa rejeição para alguns alimentos, dependendo da cor, da textura, do cheiro, e aí não é o popular frescura.
aquilo causa, incomoda, né, dependendo do alimento. Então, todos nós precisamos entender melhor sobre o autismo. Então, nós fizemos esse trabalho, essa fala com os profissionais, e aí ficou cada professor regente trabalhar com a sua turma de regência a partir da cartilha. Então, os alunos já receberam essa cartilha. Então, o primeiro passo é ler a cartilha e fazer um trabalho de aprofundamento sobre o autismo, cada professor regente com a sua turma. E nós vamos aprofundar sobre esse tema na próxima reunião com os pais, né, na entrega de boletins, que nós vamos aprofundar um pouco mais sobre o autismo com os pais. Segundo dados divulgados recentemente, 10% da população brasileira tem algum grau de autismo. Isso é alto também em termos mundiais, mas aqui no Brasil principalmente. E muitas pessoas se descobrindo autista, já adultos, já com bastante experiência de vida, que passou por um processo de sofrimento, porque a gente sabe que é complicado para você viver num mundo em que as pessoas acham o mundo normal, em que alguma coisa que é normal para a grande maioria, para você faz uma diferença. Busca-se, com tudo isso, obviamente, facilitar a vida dessas crianças e também a possibilidade das pessoas que ainda não se descobriram poder também melhorar a sua vida, a sua vivência, né? Isso, Josemar. Como você está falando aí dos dados, até na própria cartilha tem essa informação que, conforme os dados de 2021, a cada 44 nascimentos, um é autista. Então, corresponde, de acordo com os dados de 2021, a 1% da população mundial. Então, quanto mais cedo for diagnosticado, e quem faz esse diagnóstico são os profissionais da saúde, né, voltando a reforçar sobre isso, menos sofrimento para a pessoa, porque a pessoa começa a se perceber, a se compreender melhor, e os pares, né? Seja a família, seja os colegas, os professores, o entorno, a sociedade de modo geral começa a entender melhor e respeitar a condição atípica daquela pessoa. Né? Então, nós precisamos entender mais sobre o autismo. Como você estava falando anteriormente, nós não damos laudo, então a escola vai percebendo os sinais. Aí, como que a gente faz esse procedimento? Nós percebemos os sinais. Aí, através da professora, mediante a professora da sala de recurso, no nosso caso, a professora Joelma, faz um contato com a família vem até a escola, aí há uma conversa com a família, se a família aceitar, né, quiser, aí nós construímos um relatório psicopedagógico, e aí a família pega esse relatório, vai até a unidade de saúde do seu bairro, né, o PSF, do que atende o bairro, e ali inicia um procedimento de encaminhamento, psicólogo, né, se precisar, neuro, e assim vai passando para o especialista para diagnosticar se tem autismo, se é um outro transtorno ou um outro distúrbio, né? E aí volta para a escola para dar essa resposta do médico, para que então a gente possa ter esse atendimento educacional especializado com esses alunos. A preocupação muito grande, né, por parte da Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso, mas isso está acontecendo de maneira geral com a saúde mental do aluno, não só nas faculdades, que antes se tinha essa preocupação quando já era jovem, já estava na faculdade, mas agora voltando até mesmo para o início, né, para as séries iniciais do ensino da educação. Exatamente, é preciso, né, cuidar da saúde mental desde crianças, desde da fase infantil. Infelizmente, nós temos aí evidências de crianças com crises de ansiedade, crianças em quadro depressivo. Então, quanto mais a gente dissemina as informações e vai cuidando disso, melhor para a gente tratar sobre isso. Então, a questão da saúde emocional envolve todos nós, né? Todos nós precisamos dar atenção a esses sinais, né, de adoecimento emocional, que vai projetando para as nossas relações, vai projetando para o físico, e aí vai desencadeando tantas outras situações, né, que vai complicando mesmo a nossa saúde de uma dimensão muito mais ampla. Então, há esse trabalho. A questão da saúde emocional também envolve o autista. Na cartilha, talvez não percebe tanto, mas há uma palestra que nós até divulgamos os links para os professores trabalharem com os alunos, da palestra que a mãe do Enan, né, que é a psicóloga doutora Érica, fala sobre a questão do autismo, e aí ela dá depoimento. Tem uma palestra dela, uma live que ela fez, ela até chora, porque
por lembrar de todo o sofrimento que os filhos passaram, de preconceito, de falta de informação. Então, porque eles sofrem. Então, a gente quer o quê? Diminuir esses sofrimentos para as pessoas, independente da ordem que seja, ter mais saúde nas relações humanas, que a gente possa se respeitar nas nossas diferenças. Então, é esse o trabalho da escola, é esse o empenho das escolas, né? Porque todas as escolas estão nesse mesmo trabalho, nessa mesma missão de cultura de paz, né? de informar sobre o autismo, perceber se temos alunos autistas. Hoje, na escola estadual, nós temos, com laudo, apenas 2 autistas. Mas nós temos alunos que apresentam sinais do autismo. E na cartilha apresenta alguns sinais, e são fatos. Ele testemunha toda a história dele e da Isabelle, que é a irmã, que também é autista. Então, alguns autistas, todos eles têm alguma situação específica relacionada às interações, né? As interações sociais, a linguagem, envolve a questão de alimentação, som, envolve a questão de rotina, regras, tem algumas regras que eles não compreendem, eles não aceitam, né? Tem uma questão assim também de literalidade, eles não entendem nada da situação de modo metafórico, figurado, eles entendem tudo ao pé da letra. Então, tem todas essas especificidades que é preciso nós termos um olhar atento. Então, o que a gente quer? Estudar, aprender mais, divulgar essas informações, mobilizar toda a comunidade escolar para que nós todos tenhamos um olhar mais atento e, se apresentar esses sinais de autismo, buscar informações à escola, buscar informações à secretaria, às unidades de saúde, para começar, então, um procedimento investigativo, né, médico, sobre essa questão, para nós cuidarmos disso, né, para nós sabermos como conduzir cada situação. Importante enfatizar também, né, Ellen, que não é rebeldia, não é frescura, não é não concordar com as coisas, porque essas crianças, esses adolescentes, eles estão sofrendo por, às vezes, não aceitar o que você falou de questão de regra, questão comportamental, às vezes eles não aceitarem, não assimilarem o que é normal para os outros. Eles sofrem também. E é claro, isso, a questão de se detectar tudo isso, esses pequenos sinais, né, da própria família que às vezes não percebe e às vezes chega até a punir essa criança, a punir esse jovem em razão de não perceber essas nuances, né, que são pequenas às vezes. Exatamente. Exatamente. Então, assim, o autismo, né, o transtorno do aspecto autista, não é uma doença, autista não tem cara. Então, a gente precisa, como eu falei, precisa ter esse olhar atento para perceber. Então, às vezes, a criança não cumpre aquela regra ou tem algumas rejeições, se incomoda com o toque, se incomoda com algum som, né? Não compreende, não olha. Às vezes, a gente pode falar para a criança, olha para mim que eu estou falando com você. E, às vezes, ele não consegue te olhar. Então, assim, é um conjunto, não quer dizer que tem um sinal ali que vai ser autista, né? Porque, por exemplo, as crianças, o autismo ela tem um jeito diferente de brincar. Um exemplo disso é pegar, por exemplo, um carrinho, e, em vez de passar o carrinho assim na estrada, no caminho, ele fica em movimento circular com o carrinho. Geralmente pega as bonecas, tira as perninhas, tira os bracinhos. Ah, mas a criança que faz isso é autista? Não, não necessariamente. É um conjunto de sinais que precisam ir percebendo para ver se, né, geralmente, não são todos, porque são 3 níveis, 6 suporte de autismo. Tem o 1, que é leve, o 2, que é moderado, e o 3, que é severo. Então, é um conjunto. E não quer dizer que, sendo um autista grau 3, né, suporte 3, e o outro também, que eles vão ser iguais, idênticos em todas as relações. Não, porque cada sujeito é né, é único. Então, vai ter a sua especificidade de acordo com o seu ser, com a sua subjetividade. E aí é preciso perceber para não chegar no nível de colapso. Porque quando um autista entra em colapso, que é quando geralmente eles saem correndo, né, parece que sem rumo, eles choram, eles movimentam muito assim, sabe? Eles fazem esse movimento. É porque eles já entraram em colapso, aí é um sofrimento muito grande, né? Aí é porque já entrou, e aí é preciso a família, a escola perceber e ir anotando o que aconteceu antes,
para ir percebendo o que está gerando esse colapso, porque o objetivo também é não entrar em colapso, porque aí é um sofrimento muito grande para o autista.